Boa tarde, moço. Posso te fazer uma perguntinha rápida? Desculpa o susto. Sobre o PL das fake news que tá rolando aí, você acompanhou mais ou menos, né? O que você pensa sobre, assim, você é a favor? Não vai ser postado não, né? Pelo amor de Deus. É pra ser, mas se você não quiser conversar, não tudo quero. bem. Muito Não, então obrigada. tudo bem. Tranquilo. Obrigada, de boa nada, sorte na que sua isso. pesquisa. Obrigado. Boa noite, meninos. Posso fazer uma perguntinha rápida pra vocês? Depende. É sobre o PL das fake news que tá rolando aí, basicamente para regulamentar rede social. Vocês viram mais ou menos? Não. Tem uma opinião sobre, assim? Nada. Vocês confiam em políticos para dizer o que é e o que não é verdade? É basicamente o que o projeto diz. Acho que não. Meio perigoso, né? Tem um Na risco verdade, muito grande é político, de censura. Né? Você lá. começa a falar o nome político já fica meio Pois é. pé atrás. Não tem Geralmente como eles estão mais ao favor dos interesses deles do que do nosso, né? confiar. Deveriam Isso nos desde representar. sempre. Obrigado, então, viu? Por nada. Até mais. Boa noite, irmão. Posso te fazer uma perguntinha rápida? Rapidão. Beleza. É sobre o quê? Sobre o PL das fake news que está rolando aí, é o assunto legislativo do momento. Você acompanhou mais ou menos? Eu não sei muito bem do que se trata. É tipo, é o quê? É basicamente assim, na teoria, para regular fake news, assim, para você buscar combater essa questão que eu acho que é um consenso que todo mundo deve ser contra. Só que na prática é para calar a voz de opositores políticos. Você acha assim que é positivo deixar na mão do Estado a determinação do que é verdade e o que é mentira, que é basicamente o que o projeto trata? Eu acho que não é muito bom você deixar tudo na mão de uma pessoa só, né? Eu acho que tem que ter algum tipo de regulação, mas eu acho que essa regulação não pode ser unilateral. Tem que Sim. ser alguma coisa que nem as Nações Unidas, talvez, que é alguma coisa que não pode ser acima da soberania, sabe? Das leis da internet, eu acho. Tem que ter alguma regulamentação, mas eu acho que não pode ser uma coisa nas mãos do governo, de alguma entidade governamental, assim, porque, querendo ou não, alguém pode usar para o mal, né, para calar pessoas, para cancelar pessoas, não sei como é que fala. Sim. E aí, eu acho que realmente não pode ficar na mão de uma pessoa só, até porque eu vi alguma coisa de imunidade parlamentar que eu também Sim. não concordo. Tipo, eu acho... Eles continuam blindados. Os políticos podem, inclusive, ficar proferindo fake news como já fazem. Vão continuar blindados pela imunidade parlamentar, mas aí a gente não, a gente vai ser penalizado. Isso eu também não concordo, porque grande parte das fake news foram divulgadas em grande parte por eles, que têm o maior credibilidade. Alcance, né? Maior Difunde alcance. mais as informações deles. Exatamente, isso eu também Sobra não pra concordo. gente. Difícil, né? Aí tem um dispositivo lá no artigo 12 do relatório que o relator soltou, que fala sobre algo nos moldes de um protocolo de segurança, que não explica o que é, mas é basicamente uma intervenção do Estado nas plataformas digitais ali. Elas não censurando previamente o indivíduo que proferiu o que pode ser, por exemplo, discurso de ódio, que não é definido o que é, pode ser qualquer coisa. Digamos lá que o governo do PT aí considere discurso de ódio você falar, por exemplo, contra a linguagem neutra, que muita gente não concorda. Tipo, eu estou proferindo discurso de ódio contra quem gosta, contra o governo, por exemplo, e aí se a rede não te censurar, o Estado vai lá e fala, direção do Facebook, sai todo mundo aí que vai entrar a gente agora, o Estado, e calar a voz do cidadão ali. Não é muito perigoso? Realmente, é muito perigoso. Tem que ter alguma espécie de tribunal imparcial, assim, eu acho que nem... E definições mais claras também, né? Sim. Dizer o que cada coisa é. Termos mais bem definidos, não pode ser muito arbitrário, e a gente sabe que a lei brasileira ela é cheia de arbitrariedades. Sim. Cabe muito da interpretação de cada pessoa. Então, esse é um dos problemas principais que a gente tem também, é que a gente não tem claridade nos termos jurídicos. Tem muita ambiguidade, assim, muitos termos que são usados... Meio subjetivos também, né? Muita subjetividade, exatamente.
Assim, e o PT sempre se colocou ali, principalmente na campanha contra o bolsonarismo, que representa muita coisa negativa mesmo, como salvador da democracia. Mas comigo nunca colou esse papo aí, e essa medida prática demonstra pra gente que é a democracia deles, né? Pra galera deles. Você acha que o PT tá indo de acordo com aquilo que prometeu durante a campanha, nessa prática aí? Eu não acompanhei muito da campanha política mesmo, eu não acompanhei, então não vou saber dizer sobre isso, mas eu acredito que todos os lados tipo, jogam mentiras e fakes, né? Tipo, não tem um lado que está isento e o outro lado que é o divulgador, porque... Um lado que é o bem e o outro que é o mal, né? Tudo mal. Porque eu acompanho umas páginas que mostram os dois lados da moeda, né? Que tanto o Lula quanto o Bolsonaro mentiram nos discursos deles e nos debates. Então, assim, para mim também não cola, que é pelo bem do país e tudo mais, porque para mim tem que mudar tudo, sabe? Tá sempre as mesmas pessoas no poder. Fiquei sabendo que recentemente elegeram o Collor em alguma câmara aí de vereadores Não, ele foi candidato de novo ao governo do Alagoas, só que ele não ganhou, felizmente, para o nosso bem. Só que ele se juntou com o Bolsonaro, né? O Collor, junto com o Bolsonaro, que era para ser o antissistema. Cara, vocês são tudo podres, né? E aí eu não compro o discurso de nenhum lado, eu gosto de me informar melhor antes. Mas recentemente eu não tive muito tempo, eu realmente não tive muito tempo nem cabeça para ficar indo atrás das coisas, porque era muita coisa pesada acontecendo. Sim. E eu não concordo com muita coisa de nenhum dos governos, mas eu espero assim que a população cobre os governantes. Seja quem estiver no poder, a gente tem que cobrar os governantes, cobrar os nossos direitos, cobrar papel higiênico no banheiro, sabonete, um ônibus de qualidade. A China, por exemplo, tem quase toda a frota de Pequim de ônibus elétricos. Por que a gente não fez isso? A Brasília é muito menor que Pequim em termos populacionais. Eu acho que teria como. Mas falta vontade, eu acho. A corrupção não deixa, né, cara? A gente tem tudo para ser o melhor país do mundo, assim, em questões naturais. A gente está no lugar do mundo correto. Só que, infelizmente, desde nosso descobrimento aqui, nossa colonização e tal, a gente tem se tornado cidadãos errados, assim, sempre no sentido do dar um jeitinho, é legal ser malandro, é legal você olhar mais para o individual, para o seu lado, do que para o coletivo. Tem muito um pensamento no Brasil nesse sentido. Mas não tem como dar certo, né, cara? Mas é o que você falou, a gente tem que cobrar todo lado para tentar mudar, porque e a gente também tem que falar essas coisas, porque tem muita gente que não sabe que pode cobrar, que pode falar contra o governo. Tem gente que acha que tem que falar bem porque tá todo mundo falando bem. Exatamente. E isso vai muito de desinformação e desinteresse também das pessoas. Sim. Então a gente tem que tornar o mais claro possível, assim, eu acho. Eu, pelo menos, quando eu tento divulgar para as pessoas informações de ambos os lados, falar o que eles deveriam fazer, o que os políticos tinham que fazer, não só reclamar, né? Porque reclamar é fácil. Sim, você tem que fazer uma crítica construtiva, né? Exatamente. É o que eu busco fazer, assim, trazer informação para o pessoal, que a gente sabe também que linhas ideológicas, assim, costumam te empurrar a goela abaixo, assim, a aceitação e a passação de pano para um lado, né? Aqui na universidade mesmo, você sabe que é uma linha mais de esquerda e tal, então é o Lula aí, assim, qual que é o grande mérito do Lula? Não é o Bolsonaro. Tipo, cara, mas peraí, vamos olhar o que o governo está fazendo. Uma das questões mais perigosas para a liberdade mesmo é essa que eu te falei. Mas em termos mesmo de ajudar o pobre, tipo, o cara aumentou o salário de ministro do STF de 39 para 46 mil. O salário mínimo ele aumentou, um aumento real de 2,38%, 18 reais. Não compra um saco de arroz, não compra uma manteiga. Tipo, o cara disse que o pobre ia voltar a comer picanha. Tipo, com o quê? Com 18 reais de aumento? Cara, é absurdo. Ele comprou um colchão de 42 mil pro palácio para ele dormir bem lá com a esposa. Um sofá de 65 mil. Pô, é hipocrisia uma atrás da outra, cara. Então é pra gente ficar de olho mesmo. Tem que ficar de olho mesmo e tem que mostrar, porque a gente tá muito polarizado, muito maniqueísta, de um é bom, outro é mal.
se o meu não é bom, ele vai ser bom porque ele fez isso e não importa o que ele fez de errado. Não é assim. Sim. Não é conto de fadas. A gente tá no mundo real. Tipo, a desculpa se resumiu a o meu é melhor porque não é o outro. Tipo, pô, vocês estão doidos, cara. exatamente. Complicado, né? Mas obrigado pela sua opinião, viu? Tamo na luta aí pra buscar mudar essas coisas pra melhor. Valeu, viu? Tamo junto. Você é o quê? Jornalismo? Eu faço essas discussões políticas na rua mesmo, assim, pra tentar trazer isso que a gente falou aqui, né? Mais conscientização aqui. E hoje a UNB mesmo é um polo mais do... Tipo, o Lula tá no caminho certo independente de qualquer coisa. E tipo, pô, cara, peraí, não é bem assim. Ele tá errando bastante. Coisas que ele prometeu claramente na campanha que faria num sentido, ele tá fazendo em outro. Então, peraí, não é porque o Bolsonaro era ruim, tudo bem, a gente concorda, que a gente vai passar pano pra esse cara que tá aí agora fazendo tudo errado. Eu não tô acompanhando e infelizmente isso é uma falha minha, mas eu vejo de vez em quando algumas coisas e eu tento ver os dois lados da moeda, sabe? Sim. Essa questão mesmo que a gente começou falando sobre o PL das fake news que eles intitularam, que quem não é contra fake news, todo mundo é, mas eles encheram dessas questões lá que dão claramente em censura na prática. No final das contas é para calar a voz de quem não pensa igual, de quem é opositor. É para que a gente tenha menos voz ainda de falar isso que a gente fala aqui, as verdades. Tipo, pô, se eu tô falando contra o governo, muito provavelmente ele vai aplicar alguma medida ali via mídias sociais para que eu não tenha alcance, para que as pessoas não consigam ouvir o que eu tenho a falar de verdade a respeito do governo. Exatamente. Então, é de um perigo assim, ditatorial. Por isso que eu acho melhor um comitê estilo ONU para debater as situações do que um órgão ter todo o poder de poder fazer o que quiser, porque apesar da soberania do país ser, nenhum país pode ter sua soberania violada, também nenhum indivíduo pode ter seus direitos feridos, né? Sim, mas eu acho que até mesmo uma questão mais interna dá para você fazer do jeito correto. É porque esse projeto ele é de 2020 e ele estava rolando aí assim, meio que de escanteio, só que é uma grande questão do governo desde a eleição regulamentar a rede social. Essas mídias sociais aí e tal, e aí estão colocando agora toque de caixa mesmo. Semana passada votaram a urgência para que o debate ele seja sintetizado assim no plenário. Não, a gente vai votar direto em plenário e é isso aí. Porque no trâmite normal no legislativo, de acordo com o processo legislativo, tem que passar por comissões de mérito e tal, ser analisado por diversos parlamentares. Aí estão querendo acelerar isso aí justamente para fazer desse jeito horrendo que está lá. Sim. Tem que ter debate com a sociedade, principalmente com os parlamentares que estão lá representando a sociedade. Tem que chamar as empresas também, as big techs, para serem ouvidas. Que nem foi o novo ensino médio também. Foi uma medida corrida, implantaram do jeito que estava, sem curadoria. Assim que estava mais ou menos pronto, já implantaram, já legislaram para implantar, já começou a implantar, não deu tempo das escolas se prepararem, capacitar os professores, e ficou do jeito que está. Eu sou contra o novo ensino médio porque do jeito que ele está, eu acho que ele não tem pernas para continuar. Aí a gente já tem uma pauta divergente, então. Eu acho que ele é mais positivo, não acho que é perfeito também, mas acho que ele é mais positivo do que aquilo que a gente tem hoje, por exemplo. Eu não sei se você estudou em escola pública. Pois é, eu estudei da primeira série do fundamental ao terceiro do ensino médio. Cara, é simplesmente terrível, não te prepara absolutamente para nada. Dizem muito hoje, talvez seja a linha que você defenda também, de que, mas querem formar o aluno pobre ali, que geralmente é quem está na escola pública, para ser técnico, para não acessar, por exemplo, um curso superior e tal, continuar na realidade de pobreza. É tipo, irmão, se a gente for olhar só esse aspecto mesmo, a gente sabe que está tudo saturado assim em termos de profissões de curso superior. Então, muitas das vezes a gente tem o bacharel em direito, o engenheiro elétrico, mecânico, que é Uber. Não é demérito algum, mas você não estudou para ser isso.
Você estudou para estar no mercado do seu curso superior, mas está tão saturado que não comporta todo mundo. E a gente sabe que as áreas técnicas, tipo, tem a demanda, não tem a oferta de pessoal. Cadê o pessoal para trabalhar nessa área? Então é meio que um problema que a gente tem que solucionar, e esse novo ensino médio propõe uma solução nesse sentido. Pô, vamos formar tecnicamente o pessoal. E também traz uma nova lógica de exame nacional do ensino médio, assim, tipo, vamos sintetizar mais na área que o cara quer se formar. Então eu acho mais positivo, assim, na minha linha do cara, pô, ele vai fazer um curso técnico em técnico em informática, por exemplo, e ele quer cursar engenharia da computação ou ciência da computação e tal, então ele já tem uma expertise nesse sentido, vai fazer um exame nacional do ensino médio nesse sentido, assim, também, tirando mais das questões genéricas de física, biologia e tal, para sintetizar mais em computação, assim. Sim. Tipo, não é mais positivo esses aspectos, assim, do que o que a gente tem hoje? Do jeito que você falou, mas o problema é como isso é aplicado nas escolas. Não tem uma... porque como é muito genérico, muito aberto, as escolas acabam deixando de contratar professores capacitados para contratar pessoas que têm o que eles chamam de... esqueci a palavra. Alguma coisa de conhecimento, saber, notório saber. Que é uma coisa que nem você falou, não é definida. Sim, o que é notório saber? A gente não sabe, é uma pessoa mas tipo, não sei se você sabe também, mas para se escolher ministros do STF, só é preciso 2 requisitos, que é o notório saber jurídico também, ou seja, não é especificado lá que você precise ser bacharel em direito. Exatamente. Não é preciso. Tipo, claro que muito pouco provavelmente vai ser indicado o nome desse e sabatinado pelo Senado. Seria um escárnio. Mas a lei não proíbe. A lei diz que é preciso notório saber jurídico e conduta ilibada. O que também é conduta ilibada? É do tipo, pô, você foi condenado por homicídio ali, cumpriu sua pena, passou o período ali de maculação da sua ficha, você tá de ficha limpa novamente. Você tem conduta ilibada? É do tipo, é totalmente aberto. Exatamente. Quem vai ser ministro da nossa Suprema Corte. Então tudo nesse país, legislativamente, digamos assim, tá meio que errado, porque é subjetivão, é abertão, né? Com certeza. Então a gente tenta fazer um melhor balanço ali de custo-benefício, assim, porque, cara, de exatidão e perfeição é difícil, assim, mas adequação melhor à nossa realidade das leis, tá difícil com o que a gente tem hoje. Muito complicado. E outra coisa por exemplo, eu estagiei nas escolas enquanto estava aplicando a transição, né? A transição nunca é perfeita, do novo ensino médio. E os professores, a secretaria chegava e falava, vocês têm que fazer uma matéria letiva. Os professores perguntavam, do quê? Você que sabe. Você que escolhe os materiais, você que faz tudo. Um professor não tem esse conhecimento na faculdade, não tem curso de capacitação oferecido pelo MEC e pela Secretaria de Educação focado nisso, então isso acaba sendo mais um peso nas costas que o professor tem, além de trabalhar 40 horas semanais, que, claro, não vão ser todos em sala de aula, mas corrigindo prova, Sim. planejando aula, indo na escola buscar os filhos, fazendo comida em casa às vezes, né, que precisa. Não tem nem tipo, um guia, um acompanhamento do MEC, um acompanhamento da Secretaria de Educação para implantar esse novo sistema. É mais uma forma de o professor fazer qualquer coisa, porque ele não tem tempo de fazer. Sim. E vai acabar deixando assim, vai virar jogado, bagunça, jogado, né? Exatamente. E aí, pelo menos na escola que eu estava, o dia das eletivas, os estudantes poderiam ir para uma instituição que fornecia curso técnico e eles estariam dispensados de faltas. Mas eu particularmente não vi nenhum estudante fazendo isso, porque o professor só fala, mas também não dá indicação, a escola não dá indicação. E os estudantes, muitos não conhecem, né? A maioria está só no mundo da escola e da família, Sim. Às vezes da igreja, às vezes do curso do círculo de amigos da cidade. Eu acho que a gente mais concorda, então, nesse sentido, porque eu concordo com isso também, né? A ideia, ela é muito boa, só que ela fica tão mal amarrada, assim, tão aberta, que do tipo, no final das contas, na prática, muito pouco provavelmente, do jeito que tá, vai funcionar, né? Seria melhor você estruturar isso de uma forma mais consolidada. Talvez financiando os cursos de formação de professores aqui, dando cursos
a distância de capacitação, até o curso à distância ajuda também. Porque tá muito largado, eu senti, sabe? Sim. Pelo menos nas escolas aqui do Plano Piloto, que foi onde eu estagiei no SEMI do Cruzeiro, no CEAM aqui. Eu também estagiei no SED de Samambaia, 1, 2, 3. Você faz o que aqui? Pedagogia? Alguma coisa na área da educação? Licenciando de Física. Nossa. E eu achei que as escolas não tinham uma relação boa com os professores no quesito de dizer o que é para fazer. E os professores acabavam ou nas eletivas deles dando mais conteúdo, então não mudava nada, ou tinha que dar uma coisa que, por sorte, sei lá, o professor se formou, vamos supor, em História e está dando Geografia. Ele pode dar um curso de, sei lá, Paleografia para os estudantes, porque ele fez isso na faculdade, mas quase, muitos poucos não têm isso. Quer dizer, muitos poucos têm isso. Alguns acabam só deixando de lado, jogando de qualquer jeito. Então, é o período da transição, eu concordo e acho que pode melhorar, mas eu também acho que do jeito que tá não vai dar certo. Cara, nesse sentido também, com base na prática que a gente tem hoje, não tem muito futuro. Mas espero que de uma forma melhor assim, eu tenho até que ver se a lei ela dá abertura para isso, mas praticamente, basicamente da forma como a legislação funciona, decretos presidenciais eles podem aperfeiçoar leis, claro, obedecendo a lei hierarquicamente, mas pode dar um aperfeiçoamento melhor, amarrar melhor aquele assunto. Então, talvez seja uma possibilidade também, né? Se o governo está tão se importando com essa área da educação, ele pode dar uma concretude maior, assim, melhor para o que a lei já prevê de bom, né? Pô, vamos aperfeiçoar isso daí, dar diretrizes mais acertadas e tal, questões estaduais também, os governos. Mas a gente tem que estar de olho e cobrando, né? Porque senão não dá certo. Obrigado, viu? Tamo junto aí, cara. Eu publico no meu canal Wilker Leão, tô sempre na rua aí tendo essas discussões com o pessoal assim pra fazer a minha... aqui no UNB? Não, eu estudei Direito em uma faculdade privada, já terminei, sou advogado hoje. E faço muito esse trabalho de política, tanto na rua, conversando com o pessoal, esses debates assim, com o povo mesmo, do tipo, pô, vamos ficar de olho no que esses caras estão fazendo lá, que estão nos prejudicando aqui para ver se melhora. E tô sempre lá dentro também, quando tem sessão, cobrando esses caras. Então, agora mesmo a votação foi na terça-feira, lá no Congresso, eu tava lá pressionando esses deputados para que não passasse, né, e foi inclusive retirado de pauta porque tinha muita pressão popular nesse sentido assim, né. Então às vezes a gente acha, pô, meu, não vai fazer diferença nenhuma. Faz. Cada um fazendo sua parte dá resultado, cara. Obrigado, viu? Tamo junto, a gente se vê aí. Wilker Leão. Com W? W-I-L-K-E. Tô em todo lugar, mas principalmente lá no YouTube e Facebook. Aí lá é onde eu publico esses vídeos inteiros, completos, né? Instagram, TikTok. Eu publico os curtinhos, de até 1 minuto e tal. Fechou? Assiste lá depois, tem muito conteúdo lá. Valeu. Tamo junto. Boa noite. Boa noite. Valeu. Tchau.